Queridos, eu tenho que subir aqui, porque esse momento é muito importante para a nossa igreja. Daqui a alguns dias, nós teremos aí a igreja pode se assentar. Pastor Zach, please. Vem também, Léo, por favor. Pastor Zach, ele é pastor da igreja Sunlight e ele tem tido um ministério muito profícuo, muito abençoado. E hoje nós teremos, por um breve momento, mas eu tenho certeza que muito edificante, uma explicação sobre como a Bíblia foi fundamental na fundação deste país. Pastor, thank you so much. It's my pleasure. Yeah, thank you for My having me. pleasure. Go for it, please. Well, first, test. Better now? All right, we'll work on it. Thank you so much for having me today. It really is an honor. Obrigado por ter eu aqui hoje. É uma honra e um privilégio. Especially since it's so obvious you really struggled to find a good translator. Ainda mais que vocês ainda têm um problema grande com o tradutor de vocês. I happen to love Leo and his family very much, so this is an honor too. Eu amo o Leonardo e ele é o melhor. Is that what you said? I was the best? I don't know if I'm translating well, I don't know. I'm not very good at translating português. Eu não sou muito bem para traduzir para o português, mas eu acho que foi isso que ele falou. Oh, but yeah, I trust him. Maybe sometimes I shouldn't, but I do. Eu confio nele. Às vezes eu não devo, mas eu confio. So it's my privilege to talk to you today about the way that the Bible has shaped this country. É meu privilégio hoje conversar com vocês como que a Bíblia tem ajudado a formar esse país. And I want to do it through a founding father named Benjamin Rush. Eu quero fazer isso com dos pais fundadores do país chamado Benjamin Rush. But I'll start this way. We have another founding father whose name is James Madison, and he said this. Mas eu quero começar com outro pai fundador que chama James Madison e ele falou isso. To suppose that any form of government will secure liberty or happiness without any virtue in the people is a fantasy. Supor que qualquer forma de governo garantir a liberdade ou felicidade sem qualquer virtude no povo é uma fantasia. The reality is, no matter how good of a country we make, it's only as good as the people. Na verdade, não adianta como que você forma o seu país ou o teu governo, o que importa é o povo do país. So the founding fathers had to answer two questions. First of all, how are we going to structure this new country? E os pais fundadores têm duas perguntas que eles tinham que perguntar. Primeiro era como que eles vão fundar esse país. And second, what's going to shape the people who live in it? E o segundo é como que vai moldar o povo desse país e como que vai shape it? Shape them. E como que vai formar eles. Benjamin Rush had one answer. He knew that the thing that would shape virtuous citizens is the Bible. E o Benjamin Rush sabia de uma coisa, que a Bíblia ia formar cidadãos virtuosos. And he got it from Deuteronomy 6, where Moses is preparing God's people to live as his nation. E ele pegou isso de Deuteronômio de Moisés, onde que Moisés estava preparando o povo como uma nação. So I'll read a few verses from Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. Então eu vou ler alguns versículos aqui de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos,
converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos bastantes das portas e sua casa e os seus portões. So, who was Benjamin Rush? Então, quem foi Benjamin Rush? He was a physician. He was very well known in colonial America. Ele era um médico, ele era muito conhecido na colônia no começo aqui dos Estados Unidos. He's one of the men who signed the Declaration of Independence. Ele foi um dos homens que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. He founded a university called Dickinson College. Ele achou uma universidade chamada Dickinson College. He was the Surgeon General for the Continental Army. Ele era um surgeão general do exército na hora. And he was a passionate abolitionist. E ele era um abolicionista. I think that I said that right. Com muita Freeing paixão. enslaved people. Yeah. That's right. All right. But almost nobody knows his name. Mas quase ninguém conhece o nome dele. But here's his conviction and why I chose him. Mas isso aqui é minha convicção. Por que eu escolhi ele? I don't know if I've got the slide. No. He said this. He said, the Bible, when not read in schools, is seldom read in any subsequent period of life. It should be the principal school book in our schools. Ele falou uma coisa interessante, que a Bíblia, se não é lida nas escolas, ela raramente vai ser lida na vida depois da escola. E ela precisa ser o fundamental da criança para, quando ela se tornar adulto, ela vai estar também lendo. Because as he answered the question, what is going to shape the people who live in this country? Porque ele tinha que responder a questão, o que vai formar as pessoas desse país? He was convinced that the Bible had to shape the lives of Americans. Ele estava convencido que a Bíblia tinha que formar as vidas dos americanos aqui. Here's what he thought. A free country requires virtuous citizens, Ele pensou assim, um país que queria liberdade precisava de cidadãos virtuosos. and virtuous citizens require moral guidance or formation. E para ter cidadãos virtuais, você precisa de guiar eles de um jeito moral. And the only kind of moral formation we really can rely on is that which comes from the Bible. E o único jeito da gente ter certeza que isso pode acontecer é se a gente instruir eles com a Bíblia. Therefore, the Bible is not optional for a free society. Então a Bíblia não era opcional para uma sociedade que queria liberdade. You're doing fantastic. I know. Thank you. Good. And this brings us to Deuteronomy 6, which they call in Hebrew the Shema. E a gente traz agora para o 6 de Deuteronômio, e em hebreu fala o Shama. Shema in Hebrew means hear, and that's how this passage begins. Hear, O Israel, the Lord is one. Aqui a gente vê que a passagem do Shama começa com ouça, ó Israel. Now, this is the oldest and the most central Jewish confession of faith. Agora isso aqui é uma das mais antigas confissão de fé da fé judaica. As God establishes a new nation, he wants them to look to him. Quando Deus está estabelecendo essa nova nação, ele está procurando que o povo dele ore para ele. So before Moses tells people how to live, he tells them who to look to. Então, antes de Moisés instruir o povo de como viver, ele instrui ele para quem eles precisam olhar primeiro. He says, look to the Lord, who is one Lord. Ele fala, olhe para o Senhor que é um único Deus. Here's why this matters. One Lord means that there are no other authorities to look to. Isso é importante, porque quando você fala de um único Deus, você está falando que só tem uma autoridade aonde que você precisa olhar. God is mais alto. Yeah, Yeah? yeah, most high, Most mais high. alto. Yeah. Did I Is get what that I right? said? Yeah, you got it right. He's most high. There's no authority over him.
Deus é o mais alto e não tem autoridade acima dele. I'm doing the translating, by the way. That sounds good. So here's the implication. There's no king, there's no earthly leader who has more authority than God. Então a gente pode olhar aqui para o mundo. Não tem autoridade maior que Deus. Não tem rei, não tem presidente. Deus é o mais alto. So whatever God says is true, much more true than anything a human could say. Então o que Deus fala é muito mais verdade do que qualquer ser humano pode falar. So if what God says is true, then we have to live by it. Então se o que Deus fala que é verdade, a gente tem que viver através da palavra de Deus. Now this makes sense to us because we believe in God and we trust his word. E isso faz sentido para nós, porque a gente acredita em Deus e a gente acredita na palavra dele. But at the same time, there was an example across the ocean in France where people threw off the word of God. E nesse momento, na França, tinha um momento onde que o povo estava jogando fora a palavra de Deus. In the French Revolution, at this same time, the country decided they had no more place for God. Nesse exato momento estava acontecendo a Revolução Francesa, onde que o povo decidiu onde que eles não precisavam mais da palavra de Deus. And they actually renamed the most famous church in France, the Notre Dame, E eles também trocaram o nome da igreja mais importante ou mais famosa lá da França, que chama Notre Dame, and they renamed it the Temple of Reason. e eles declarou que aquilo ali seria o templo da razão. So what they said was, the way people think has more authority than what God says. Então, você pode levar isso para dizer que a razão ser humana tinha mais autoridade do que a palavra de Deus. And you know, it only took them 10 years before their ruler became a dictator. E você pode ver que só demorou 10 anos para a liderança deles virar um ditador. So they lost their freedom, and they went through a period called the Reign of Terror. E então eles perderam a liberdade e eles passaram por um período que chama o reinado do terror. When we leave God's word behind, chaos fills its place. Quando a gente deixa a palavra de Deus para trás, vira caótico. So what God is saying here in Deuteronomy, but what also Benjamin Rush is saying, is that the Shema is more than theology, it's the foundation for a free society. Então o que o Benjamin Rush está falando aqui, Deuteronômio também, que é a palavra de Deus. Forgot the last part. So did I. The Shema is not theology, it's the foundation of a free society. A chamar não é teologia, é a fundação de uma sociedade liberta. And it keeps going. After the Lord your God is one, it says, love the Lord with all your heart, soul, and strength. E depois fala que é para amar seu Deus com todo o seu coração, alma e fôlego. This isn't ritual or performance, but it's love. Isso aqui não é um ritual, mas é amor. We know that because of sin, nobody does this naturally. A gente sabe por causa do pecado, ninguém faz isso naturalmente. The kind of love that God calls for from Deuteronomy 6 is only ever a response to his love first. O amor que Deus está chamando em Deuteronômio 6 não é somente uma resposta do amor que ele deu primeiro. And this is what we read in 1 John chapter 1, or chapter 4 rather, where it says, we love because he first loved us. E a gente vê isso também em 1 João capítulo 4, versículo 19, que fala que a gente ama porque ele primeiro nos amou. So Deuteronomy 6 is true, but we need help to love the Lord, and that help is the gospel. Então, aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, a gente precisa amar, e esse amor é the gospel, my goodness, é o evangelho. Meu Deus. I was going to offer that, but you told me you're translating, so. Yeah. This kind of wholehearted love for God isn't something we can manufacture. It's only kindled by him. E esse amor a gente não consegue construir dentro de nós mesmos. É um amor que vem dele primeiro. So when God sent his son to die for us and he rose again,
He gave us, through the power of faith in His Holy Spirit, to love Him. Então, quando Deus sacrificou na cruz, Ele também nos deu o poder de conseguir amar Ele. And that changes everything for us as His people. E isso muda tudo para nós e o povo dele. All right. Sorry, I fell behind. It's not Leo's fault at all. It's all mine. This is where we need to Esqueci de be. passar alguns slides, mas tudo bem. All right. A gente Fantastic. perdoa. That we forgive. Thank you very much. All right. So, after Moses says, "Listen to the Lord your God and love Him with all your heart," he says, "Make sure that His commands always stay on our heart." Então, depois Moisés fala que para manter os mandamentos do Senhor no nosso coração. Not in a law book for the court or in some statue in the plaza, Não em um livro nas cortes ou uma placa na plaza, but in our hearts, inside of us. mas dentro do nosso coração, dentro de nós. And here's why. The law operates on the outside. E isso é porque a lei, ela opera no lado de fora. It tries to control behavior by threatening a punishment. Tenta controlar os seus caráteres, ameaçando você com a punição. But what the law can't do is change what a person wants. Mas o que a lei não consegue fazer é mudar o que a pessoa quer. And so Benjamin Rush and the other founding fathers Então, Benjamin Rush e os outros pais fundadores knew that a free society would only work if people wanted to be virtuous. que uma sociedade verdadeiramente liberta só ia funcionar se as pessoas queriam ser virtuosas. And they knew it was only the Word of God that could create that kind of desire. E eles sabiam que era somente através da palavra de Deus que eles conseguiam atingir essa meta. Again, Deuteronomy 6 is so important for Israel, but it looks forward to the gospel, which is so important for us. Então, Deuteronômio 6 é tão importante para Israel, mas está olhando ainda para o evangelho que há por vir. There was one simple command in Deuteronomy 6, love the Lord your God with all your heart. Tem um mandamento bem simples dentro de Deuteronômio que fala para você amar a Deus com todo o seu coração. But Israel couldn't obey it. Mas Israel não conseguiu obedecer. If we're honest, we can't obey it either. E se a gente for honesto com nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. We love lots of other things. Nós amamos tantas outras coisas. A little more expression, if you don't mind. Oh, okay. Ele quer que eu reaja mais. See, now I lost my spot. Here's where we go. Oh, you Yeah, gotta that's stop right. joking around. We love lots of other things. So we need a heart transplant. A gente ama tantas outras coisas que a gente precisa uma transferência de coração, né? Um implante de coração. And so Deuteronomy 6 was looking forward to the gospel. Então, em Deuteronômio 6 está olhando para o evangelho. Something had to change, and even the prophet Jeremiah saw that God had to write His law within us. He had to change our heart. Então, alguma coisa tinha que mudar. E Jeremias viu isso, que Deus tinha que escrever a lei dele dentro do nosso coração. So God said through Jeremiah, I'm going to give them a new heart. I'm going to write it on their hearts. Ezekiel said, I'm going to put a new spirit within you. Então, Jeremias fala que, lá em Jeremias fala que eu vou colocar a lei no seu coração, eu vou te dar um novo coração. E Ezequiel fala que eu vou te dar um coração novo e colocar um novo espírito em você. And what these prophets looked forward to was ultimately fulfilled in Jesus Christ. E o que esses profetas estavam olhando foi cumprido na vida de Jesus Cristo. And so now as Christians, as those who believe in Jesus, we live with a new heart. Então, nós que somos cristãos, a gente estamos vivendo com um coração novo. And when someone is born again, the Spirit begins to work on us to change our heart, including what we want. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele começa a mudar o nosso coração e mudar aquilo que nós queremos. And the key thing that we want is to know, to love, and to serve God. E uma coisa que a gente precisa aprender, que está nos ensinando, é que a gente precisa obedecer a Deus e amar a Ele. So that's why God says, take my words and put them in your heart. Because when they're on our heart, we live for them. E é por isso que Deus está falando para colocar a lei no seu coração, porque quando a gente coloca o nosso coração, a gente consegue viver isso.
So think about how the Bible is shaping the American country. Então pensa como que a Bíblia está formando o país americano. This isn't our Constitution, Isso aqui não é a nossa Constituição, but it shaped the people who shaped our country. mas formou o povo que formou o nosso país. They knew that people who followed God would make for good citizens. Ele sabia que pessoas que obedeciam a Deus ia fazer os melhores cidadãos. And so Rush's argument isn't a civic one or a legal one. He goes to the Bible because it's a theological issue. Então, o argumento aqui de Rush não é uma coisa cívica, mas é uma coisa teológica, porque a gente precisa inserir a Bíblia. Essentially, he says that the only society worth living in is one shaped by the gospel. Ele falou que a única sociedade que vale a pena a viver é uma que é formada pelo Evangelho. And each citizen in that country ought to himself or herself be shaped by the gospel. E cada pessoa dentro desse país deve ser formado pela Bíblia. So, Deuteronomy 6 continues to say, teach these words diligently to your children. Então, por isso que em Deuteronômio 6 fala para você ensinar as leis do Senhor para as suas crianças. Deuteronomy 6 was spoken at a time when the Israelites were just about to enter into the promised land. Deuteronômio 6 estava sendo escrito um pouquinho antes que o povo de Israel estava entrando na terra prometida. It had been quite a while since they left Egypt in the Exodus. E já levou um tempo já que ele saiu do Egito. So many alive had heard the stories about God's amazing deliverance. Então, muitos que estão vivos ali na hora já teve ouvido como que Deus tirou Israel do Egito. They've heard their parents and grandparents talk about being stuck between the sea and the army of Pharaoh. Eles ouviram as histórias dos seus avós e seus pais, deles estão no meio do mar, sendo perseguidos pelo exército do Egito. The wandering in the desert, the water from the rock, the manna. Eles recebendo o maná do céu, a água da rocha, como que ele estava andando pela selva. Many heard the stories, but they themselves hadn't lived them. Muitos ouviram a história, mas muitos deles não viveu o que essas histórias falavam. So this was a key moment in the nation of Israel because the parents' faith doesn't automatically go to the kids. Então esse aqui era um momento chave para a nova geração, porque a fé dos pais não transfere automaticamente para os filhos. So God tells them that they need to teach them diligently. He tells the parents they need to teach them E é diligently to por their isso children. que aqui no Deuteronômio 6 fala para os pais intensamente ensinar os seus filhos a lei de Deus. The word diligently in Hebrew is a word called shanan. A palavra diligência no hebreu quer dizer uma palavra shalom. And it means to sharpen so that you can cut deeply. E quer dizer para você afiar, para você fazer um corte bem fundo. And so his idea is that if parents, when they are going to work, Então a ideia aqui é quando os pais estão indo para o trabalho, when they sit at home, quando eles sentam em casa, when they walk along the road, quando eles estão andando ao caminho, when they share a meal, quando eles estão comendo, when they lie down, quando eles deitam, when they get up, quando eles levantam, if they're teaching the word to their kids the whole time, se eles estão ensinando a palavra de Deus o tempo todo, they're engraving that word deeply on the hearts of their children. eles estão gravando a palavra de Deus no coração das crianças. Because even though it's not automatic that our faith will go to our kids, E mesmo que não é automaticamente que a nossa fé vai para os nossos filhos, I can tell you that if we don't teach it, eu posso te they falar que se will a not gente get não it. ensinar, eles não vão entender. God entrusts our children to us for a reason, Deus nos deu as nossas crianças com confiança para, and we have the responsibility to show them God's ways and teach them His ways. a gente ter a responsabilidade de ensinar os caminhos deles, ensinar a palavra dele. So in Deuteronomy, it was so important that the Israelites pass that faith, tell that story to their children. Então, em Deuteronômio era muito importante eles passar a história deles para os filhos deles, para eles aprender a história do que Deus fez para Israel. This was also important for Rush, Benjamin Rush, in an application for our country.
E isso foi também uma coisa que Benjamin Rush usou em aplicação para o nosso país. The founding generation who fought in the Revolutionary War paid an enormous price. Os povos que morreram durante a Guerra da Revolução aqui dos Estados Unidos pagou um grande preço. They, more than anybody, knew what freedom cost. Eles, mais do que ninguém, sabiam o preço de ter liberdade. Their children and their grandchildren would be born into a country where freedom already existed. E os filhos deles e os netos deles iam nascer num país onde que já era liberto. But those generations who came after didn't have to pay the cost. E as gerações que vêm depois não tinham que pagar esse grande custo. And when you don't pay for something, E quando você não paga por algo, you know it's easy to take advantage. take advantage of it. E Thank you. quando você não paga o custo você mesmo, às vezes você não dá valor àquilo dali. By 1791, just 12 years after the war, Rush already could see that difference coming. Em 1791, 12 anos após o final da guerra, Rush já vê isso como um grande problema. A generation that never had to pay for freedom runs the risk of taking it for granted. Uma geração que nunca pagou o preço para a liberdade deles não ia dar valor o preço que foi pago. And it's actually a rerun of what we see with Israel. E é exatamente o que a gente vê aqui com Israel. We read about in the book of Joshua, or the book of Judges rather, that when Joshua the leader died, the whole Israel or a whole nation strayed from him. E a gente vê também no livro de Juízes que quando Josué morreu, o povo ali no templo afastou de Deus. Judges opens with saying, as long as Joshua was alive, they followed the Lord. Juízes abre falando que se José ou Josué, alguém me corrige aí, Josué estava vivo, o povo ainda ia seguir Deus. It was a generation then that was born into freedom in the promised land, Ele era um povo que já era nascido na terra prometida, but Scripture says that they didn't know the Lord and they did what was right in their own eyes. mas a palavra de Deus fala que eles não olharam para o Senhor e eles fez o que era certo dentro dos próprios olhos deles. They didn't pay the price for freedom, they took it for granted, and now they are far from God. Eles não pagou o preço que o povo de Israel pagou as gerações antes. Então agora eles não estão dando valor à liberdade que eles tinham em Deus. And so they needed rescue. Então eles precisavam de um resgate. And if we're honest with ourselves, that story plays out in our lives too. E se a gente somos muito honestos, essa história está também acontecendo hoje nas nossas vidas. It doesn't take long from the point when we think we don't need God to find ourselves far from Him. A gente vê que não dá muito tempo para nós afastar de Deus, para a gente ver como longe que a gente está dele. And so, in response, God does something incredible. Então, respondendo isso, Deus faz uma coisa incrível. He doesn't actually send us a book, Ele não manda a gente um livro. He sends us a person. Ele manda nós um filho dele, uma He, pessoa. he sends us a Savior. Ele manda a gente um Salvador. Jesus is the Word of God made flesh. Jesus é a palavra feita em carne. And He came to be obedient where we never could. E ele veio para ser obediente quando a gente nunca conseguiu ser. And He came to bring us back to God because we never would. E ele vem para trazer a gente de volta com Deus, que a gente nunca queria Deus. The reason that we're connected to God today is because of the work and sacrifice of Jesus Christ. A razão que a gente está aqui hoje é por causa do trabalho e do sacrifício de Jesus Cristo. And like I said earlier, the work of God and the Holy Spirit is shaping us and changing us to be more like Him. E como eu falei antes, o Espírito Santo está dentro de nós, sempre moldando a gente a ser mais como Ele. And so the power of God is not information, but it's the person of Jesus Christ. Então, o poder de Deus não é informação, é a pessoa de Jesus Cristo. That's why it's so important that we model our lives after Jesus and show our kids that we trust in Him. Por isso que é importante que a gente faz a nossa vida de um modelo para nossos filhos, para eles verem como que a gente confia nele. And here's why that's so important today as we think about the 250th anniversary of the United States. E é por isso que é uma coisa importante para a gente pensar hoje, que é no aniversário dos Estados Unidos de 250 anos.
if Benjamin Rush already began to see that in his day, just 12 years after the war, Se Benjamin Rush já viu esse grande problema só 12 anos depois da guerra, I think he would be shocked to see where we are today. eu acho que ele ia ser um pouco chocado de ver a sociedade como que está hoje. And one of the key reasons that we as a country have wandered so far from God E uma das razões chaves por que a gente já afastou tanto de Deus is because many parents have outsourced the spiritual formation of their kids to others. é porque muitos pais já deixaram que outras pessoas ou outras formações ou outras escolas, igrejas, que for, que aceitam que eles estão ensinando os filhos deles e não os próprios pais. It seemed like a lot more than what I said. No, it was exactly what you said. Don't worry about it. It was just longer words in Portuguese. I got you. But one of the easiest ways for that to happen is to think that 1 hour on Sunday morning is enough for spiritual formation. Dos problemas que os pais têm é pensar que 1 hora de culto no domingo, na semana, é suficiente para formar filhos cristãos. It's also easy to think that if we can just send our kids to Christian school, they'll take care of it. É mesmo jeito de pensar também, se a gente mandar nossos filhos para uma escola cristã, eles vão tomar conta do que meu filho precisa espiritualmente. There are 168 hours in every week. Tem 168 hours in every week? Okay. I thought that was a little low, but all right. Tem 168 horas em cada semana. If we're here for one of them, Se a gente só pensa em 1 hora dessas 168, and we're being shaped in all of them, e em cada momento, em cada hora a gente está sendo moldado, take out sleep. tira o tempo que você está dormindo. And so how many hours would that be left? If you take out a third, The point is, if we're only being shaped by God's word for 1 hour a week, o ponto é, se a gente só está sendo moldado pela palavra de Deus só 1 hora por semana, that's not spiritual formation, that's spiritual laziness. isso não é formação espiritual, isso é formação laziness. É uma formação preguiçosa. Maybe they should be up here. Well, I think they both said it in unison. It was That's good. perfect. Yeah, the two become one. This is fantastic. Yeah. And if we rely only on the church to shape our children, that's laziness too. E se a gente só deixar só a igreja tomar conta da fé das nossas crianças, isso é um jeito preguiçoso também da nossa parte. My wife made a little note for me, and she put it on my mirror so I would see it every day. A minha esposa fez um bilhete bem pequenininho e ela colocou no espelho meu para eu ver todos os dias. It says, kids will see God as their father, Eles falam que Deus vai ver, os filhos vão ver o Deus deles como o pai deles, if they see God in their father. se eles verem Deus dentro da vida do pai deles. The idea is Deuteronomy 6. E é, Impress these upon your children diligently. e é exatamente o que a gente vê aqui em Deuteronômio 6, que intensamente ensina as leis de Deus para os seus filhos. We're busy. Life is busy. A gente está ocupado, a gente sempre está ocupado. There are a lot of beautiful kids here, but they're going to get bigger. Tem muitas crianças lindas aqui, mas um dia eles vão crescer. As they get bigger, their schedule gets fuller. E assim, quando eles crescerem, eles vão ficar mais ocupados. You put more miles on your car, driving them from one place to another, Você coloca mais milhagem no seu carro, dirigindo eles para um ponto a outro. and it gets harder and harder to form them spiritually. E fica mais difícil cada dia mais a formar eles espiritualmente. If one of these kids was yours, or is yours, Se desses meninos aqui é seu, make the most of their little life right now and show them, teach them the gospel. faz o mais que você puder para eles agora, ensinando eles a palavra de Deus. All the hard work you put in now to shape them spiritually will never be wasted. Todo o trabalho e todo o fôlego que você colocar nisso agora não vai ser gastado. But you'll never get it back if you waste it now. Mas você nunca vai pegar de volta se você gastar esse tempo agora. Because we're raising a new generation
of people who are going to inherit the freedom that we enjoy today. Porque a gente está levantando a próxima geração que vai herdar a liberdade que nós temos hoje. And if you watch the news, if you look on social media, if you go to the movies, E se você vê a rede social, as notícias, você ir para o cinema, you see that our culture is almost totally devoid of God's truth. você vai ver que a nossa cultura é totalmente separada da verdade de Deus. But we can change it. Mas nós podemos mudar isso. If we're committed to teaching our kids the gospel diligently. Se a gente tem um compromisso de ensinar nossos filhos diligentemente. This isn't a dream. Isso não é It can be sonho, reality. pode ser uma realidade. But it takes hard work, it takes investment, and it takes purpose. É muito trabalho, você precisa se esforçar, mas vale a pena. If the church believes that the shape of our country or the formation of our country is not something that belongs to the government, Se a gente vê que a sociedade não é uma coisa que é responsável pelo governo or to the schools, ou pelas escolas, but to parents and the church, mas que é responsável dos pais e da igreja, just imagine the difference that we could make. imagina a diferença que nós podemos fazer no futuro. Imagine creating a place where your grandchildren's grandchildren Imagina criando um lugar onde que os netos dos seus netos will live in a free country that is shaped by the Word of God. vai viver num país que é totalmente liberto, mas moldado pela palavra de Deus. It starts now. E pode começar agora. It starts with you. Começa com você. It starts today Começa hoje. at the dinner table. No jantar. Tomorrow as you're getting them ready for school. Amanhã, quando você tiver When they come home from school. when they come, there's no school now, but you take them to. That's not the point. Isso não é um ponto, mas não tem escola mais. When you spend the whole day with them at home, Quando você fica com eles o dia inteiro em casa porque não tem escola. when you send them to Leo's house because he'll babysit for you. Manda pra mim pra eu fazer baby. Well, não. The point I want to make O ponto is que eu quero fazer the church is not a supplement to our culture, something we add on. é que a igreja não é uma coisa, um suplemento para nossa sociedade, uma coisa que a gente só coloca em cima. It's a centerpiece of this country. Deve ser o centro desse país. We are not one option among many, but we are the community where God has placed His truth. A gente não é uma opção de muitos, a gente tem que ser o lugar onde que Deus colocou no centro. I'm really so thankful for Emmanuel, for your church. Eu sou muito grato pela sua igreja, Emmanuel. I'm thankful for Pastor Andre. Eu sou grato pelo pastor André. I'm thankful for all of the worship team. Eu sou grato pela a equipe aqui de louvor. I'm thankful for Michael. Eu sou grato pelo Michael e o I'm- Léo. That's one word I do know. Yeah. I'm thankful for Leo. I'm I'm thankful for all of your leaders Sou grato pelo Léo e todos os seus líderes and for everyone who comes, e por todos aqueles que vêm. because the church is the cornerstone of our culture. Porque a igreja deve ser o centro da nossa cultura. But nobody's going to build on it unless we do. Mas ninguém vai fazer isso a não ser se a gente colocar as mãos e fazer nós mesmos. So please make every effort to strengthen the health of your community. Então faz o mais que você puder para aumentar a saúde da sua cultura aqui. Stay committed to the word, stay committed to the gospel, stay committed to teaching the next generation. Fica na palavra, tenha um compromisso com o evangelho. What was the last word? Stay committed to the word, the gospel, and like discipling the generation. E faz Yeah. de discípulos a nova geração. Because what was true back in Deuteronomy Porque o que era verdade em Deuteronômio is still true today. ainda é verdade hoje para nós. We serve one Lord who is above all. A gente serve um Deus que está em cima de todos. His truth still stands even after thousands of years. A verdade dele ainda fica em pé depois de centenas de anos. And people who are shaped by his truth truly live freely. E as pessoas que são moldadas pela sua palavra, em verdade, são libertas. If we let ourselves be shaped by the truth of God's word, Se a gente deixar nós ser moldados pela palavra de Deus, that's the kind of country that I want to leave to my kids. isso é o tipo de país que eu quero deixar para meus filhos. That's the kind of country that I think you want to leave to your kids as well. E eu acho que é esse tipo de país que você quer deixar para os seus filhos também. So let's do it. Então, Let's commit to fazer, it. Vamos fazer isso junto. In our families, in the church, and in this city where God has planted us,
let's live according to God's word. Então, aonde que Deus nos plantou aqui nessa cidade, vamos viver através da palavra de Deus. Amen? Amen. Yeah. Did you wanted me to go till 2 o'clock? I don't know how long you were. Let's pray. We're not paying you hourly, so. Let's pray. Gracious Father in heaven, we thank you for this country. Obrigado, Deus Altíssimo, por esse país que tem nos dado. We thank you for all of those who have come before us. Nós agradecemos por todos aqueles que vêm antes de nós. We thank you for all of the circumstances that brought us here. E agradecemos por todas as circunstâncias que o Senhor nos trouxe até aqui. As we seek to pursue and live the American dream, Mesmo que a gente ainda está indo atrás do sonho americano, we submit and surrender ourselves to your truth. nós queremos submeter a sua palavra verdadeira. As we enjoy freedom that we didn't pay for through war, Mesmo que a gente está aqui gastando, desfrutando da liberdade que a gente não pagou o preço, as we enjoy freedom that did cost us as we moved and emigrated, é uma liberdade que talvez a gente não toma tanta vontade porque a gente migrou para cá. will you help us to stay firmly committed to your word and your truth? Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a firmar dentro da sua palavra e da sua verdade. Instead of just complaining about how bad the culture has gotten, Em vez de só reclamar o como ruim que a cultura está hoje, help us to be prophets, to speak the truth about you to this culture. nos ajuda a ser profetas para ser uma voz aqui para essa cultura e sociedade. And give us diligence to do that at home, E nos dá diligência para fazer isso em casa, to preach the gospel to ourselves and to our families, para pregar o evangelho para nós mesmos e para nossos filhos, to live lives that are shaped by your truth, para viver vidas que é moldado pela sua verdade, with hearts that are wholly committed to you. com corações que são totalmente dedicados a Ti. Father, we pray for this all in the powerful name of Jesus. Deus, a Amen. gente ora por isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Thank Thank you. you, Pastor Zach. My pleasure. Obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado. I don't. What's your welcome? De nada. De nada. De nada. Nós vamos mais uma vez cantar. Pastor Zach, thank you so much. God bless you. God bless your family. Thank you. It's a pleasure to have you here. Thank you very Thank you. much. Vamos colocar em pé e vamos cantar mais um último cântico, nos preparando para já encerrarmos este momento. Agradecemos também ao Léo por este momento em que nos viu como intérprete. Obrigado, Léo.